Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse aqui é o nosso Saúde e Bem-Estar, o programa que fala sobre informações úteis, sobre qualidade de vida, sobre saúde. A gente trata a informação como um remédio precioso que pode te ajudar a viver melhor. E hoje a gente vai falar de coisas muito interessantes. O programa está começando agora e, como sempre, está muito bom. Então vamos lá falar sobre o tema desse nosso primeiro bloco. A gente vai falar por uma bactéria que é responsável por 60% dos casos de câncer de estômago, mas também responsável por um mal-estar, sabe, aquela azia, aquele sentimento de inchaço na barriga, várias situações incômodas ligadas ao nosso aparelho digestório. A gente está falando da H. pylori, essa bactéria que tem muita gente no mundo todo que tem, e a gente vai descobrir por quê e entender os sinais, os sintomas e também as formas de tratamento. Tudo isso com o Dr. Sandro Rodrigues Chaves, que é gastroenterologista da rede Mater Dei e também do IPSENG, o Hospital da Previdência de Minas Gerais. Bem-vindo, doutor Sandro. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Alegria recebê-lo aqui. Da outra vez nós falamos sobre intolerâncias. Intolerância alimentar, intolerância à lactose e alergia à lactose. E agora estamos aqui para falar de H. pylori. Isso. H. pylori, assim, quase todo mundo tem, doutor, essa bactéria? Ela é muito comum. A H. pylori, na verdade, é a abreviatura de Helicobacter pylori, que é talvez a infecção mais prevalente no mundo. No mundo inteiro, a gente estima que 4 bilhões de pessoas são infectadas. 4 bilhões, é mais da metade do mundo. Mais da metade da população. No Brasil, de cada 10 brasileiros, 6 ou 7 têm a bactéria. Nossa, então aqui no canal Viver Brasil temos aqui eu, o doutor, temos a Lelirometry, a Beautiful Babi, temos aqui também Rick, temos mais, quanto? Temos umas 10 pessoas aqui. Sim, 70%. Então, de todos que estamos aqui agora, pelo menos 7 têm H. pylori. Isso. Nesse momento, pela nossa epidemiologia, sim. Sim. Agora, nem todo mundo tem sintomas. Nem todo mundo tem sintomas. Exatamente. Quando a gente fala da importância do equilíbrio da nossa microbiota, das bactérias do intestino, seria a mesma comparação com o estômago falando sobre H. pylori? Talvez não, sabe, Fernando? Porque a gente tem várias coisas que impactam na microbiota intestinal. E na verdade, o H. pylori é mais uma doença infecciosa. Por quê? Que acomete o estômago e pode ter consequências. A visão talvez melhor hoje. Por quê? Uma vez que a gente tem contato com a bactéria, em 100% dos casos ela fixa no estômago. Ela entra no nosso organismo e fica para sempre. Fica para sempre. Para sempre. Né? E como é que tem contato com ela? Mão suja, copo sujo, terra, enfim? Tudo isso, tudo isso. A contaminação maior acontece na infância. Até os 10 anos de idade, 70%, 90% das pessoas que vão ter a bactéria ao longo da vida já estão contaminadas até os 10 anos de idade. A via fecal oral, então ambientes mais sujos, mais pessoas, condições sanitárias piores. Isso pode ter a contaminação. Também a via oral e às vezes até vômito, que tem a bactéria, um contato, por exemplo. Que impressionante. E essa bactéria, então, uma criança de 10 anos que vai crescendo e chega aí numa idade adulta, 50, 60 anos, a bactéria vai evoluindo junto com a pessoa? Vai evoluindo junto com a pessoa. Envelhece junto com a pessoa? Envelhece junto com a pessoa, um jeito bom de falar, porque ela produz uma inflamação gástrica crônica, ativa, e esse é o problema que leva às consequências que a gente teme. E é aquela sensação de azia que faz a gente buscar um copo de leite ou então uma pastilha de antiácido. É disso aí que a gente está falando? É isso que é a H. pylori? Exatamente. Ela é uma grande responsável pelos sintomas de dispepsia, que a gente chama. Dor no estômago, esse empachamento pós-alimentar. Dor em cólica mais raro, mas essa dor em ardência, dor em queimação, que a gente chama. Às vezes uma dor funda. Isso tudo é sintoma dispéptico, que a gente chama, e a H. pylori é uma grande causadora desse tipo de sintomatologia. É claro que deve ter alguns alimentos que ajudam a
aumentar esses sintomas, né? E Sim. outros que minimizam. Sim, tem alimentos que pioram, por exemplo, o álcool diminui o esvaziamento gástrico, gorduras diminuem o esvaziamento gástrico, excesso de proteínas também, mas elas não têm relação em si com a bactéria. A bactéria está lá. Eu falo só porque alguns alimentos podem provocar mais queimação. Sim, pode. Né? Tem alguns alimentos que dão mais azia, tipo Empada, aquelas empadinhas de festa, depois da festa, que fica na geladeira. Aí você acorda com fome e vai lá comer a empadinha. Isso, massa pura. Tá dando azia só de eu lembrar. A gente brinca que são Pizza comidas gelada. asiáticas, né? Nossa, como dá azia. Não dá azia? Comidas asiáticas dão azia. Mas isso é uma brincadeira. Voltando aqui à bactéria, ela pode ser causadora. Então você, por exemplo, chega lá no consultório com essas queixas. Paciente com mais de 40 anos, a gente tem que investigar o estômago com esse tipo de queixa. Então a gente faz uma endoscopia digestiva alta e aí, se tiver a bactéria presente, a gente tem que tratar. Então você tem sintomas. Mas com os números que a gente apresentou aqui no início do programa, de em cada 10, 7 pessoas têm, então eu vou fazer a endoscopia digestiva alta, eu tenho 70% de chance de ter bactéria. Ok, temos H. pylori aí. Isso. E aí tem um grande debate, mas a maioria dos gastroenterologistas, pelo menos da linha de pesquisa que eu compartilho, porque a gente tem uma linha de pesquisa, né, que eu faço parte, na verdade sou só um assistente, né, tem outro líder, mas a nossa visão é tratar a bactéria toda vez que ela é identificada. Sim. Por quê? Porque você tem 40 anos, mas ela vai produzir lesão o tempo todo. E a gente não sabe para onde essa lesão vai evoluir. Porque em 95% dos casos, fica só uma gastrite ativa, localização variável. 20% dos pacientes têm úlcera duodenal, que pode furar ou sangrar. 10% dos pacientes têm úlcera no estômago, que pode sangrar. Mas, assim, uma grande parte pode ficar assintomático. Mas 5% dos pacientes vão ter uma alteração da mucosa do estômago em direção ao câncer de estômago. E aí, como você falou no início, uma grande porcentagem dos tumores de estômago estão associadas a H. pylori. O número aqui é de 60% dos casos de câncer de estômago. A gente estima 80%, 90%. 80%? É o grande causador. Tanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, colocou o H. pylori, essa bactéria que infecciona a gente, como agente carcinogênico tipo A, que tem relação causa-efeito estabelecida. A presença da bactéria é causa do câncer. É igual cigarro para câncer de pulmão. É uma causa associada, não é causa associada, é causa definida. Muito embora o senhor estava falando que raramente ela vai causar danos maiores. Sim. Mas quando causa, o caso do câncer é um risco. É um risco aumentado. Tá. Por exemplo, então, por isso é que é importante. Eu brinco que o gastroenterologista tem que casar com um bom endoscopista e casar com um ótimo patologista. Por quê? Porque eu prefiro que as pessoas conhecidas façam os exames dos meus pacientes, porque eles vão olhar o estômago com calma, vão biopsiar os diversos setores que precisam de biopsiar para a gente estadiar aquele estômago. Qual é a gastrite que aquela pessoa tem? Ela tem atrofia, ela já tem transformação do epitélio na direção do câncer, isso está distribuído, qual o tipo de transformação, tudo isso a gente estadia. Aí eu falo assim, bom, o Fernando é de baixo risco. Eu trato H. pylori de qualquer forma. Mas o Fernando, se ele tiver lesões de baixo risco, a chance dele desenvolver um câncer de estômago, se o H. pylori for deixado, tá? É de 0,55%. Se ele tiver lesões de alto risco, é de quase 20%, 17,5%. Um estudo recente mostrou. E isso entendeu? tem relação com dor? Ou a pessoa pode passar tudo isso sem sintomas de dor? Pode ficar assintomático. Sim. Pode estar assintomático até a lesão aparecer. Lembrando a lesão dói. A lesão grande pode doer. Lembrando que a gente nenhum tumor começa grande. Nenhum câncer começa grande. Ele começa numa célula, 2 células, um setor. Aí a gente vê alterações mínimas da mucosa. Por isso que essas pessoas que olham o estômago bem olhado
eu tenho preferência, biopsia aquilo ali e a gente estadia, entendeu? Isso na endoscopia, Na endoscopia. Endoscopia alta. Quando eu acho um tumor grande, já perdi, entendeu? A gente vai tratar um tumor mais avançado, com prognóstico pior. Sim. Entendeu? E então vamos falar de tratar H. pylori. Sim. Né? Então vamos tratar, Exatamente. que é a recomendação para boa parte, metade da população mundial. Sim, né? um pouquinho Porque mais. é um paradoxo, né, doutor? Imagina, o câncer de... Vamos raciocinar aqui junto, a telespectadora que está aqui conosco, quem está acompanhando a gente aqui. O câncer de estômago, o senhor disse, 80% das causas do câncer de estômago Estão associadas a H. estão associadas ao H. pylori. Isso. Metade da população do mundo tem H. pylori. Isso. Mas nem todo mundo que tem H. pylori, Vai quer dizer, a desenvolver câncer de grande estômago. maioria, né, que tem H. pylori, quer dizer, a grande... Evolui assintomático. Tá. Porém, se evoluir, É muito grave. é muito grave. Isso. Esse que é o porém. Esse que é o porém. Sim. A gente não tem indicação de fazer rastreio endoscópico em todo mundo, não é isso que eu estou falando, não se trata disso, mas uma vez feita a endoscopia, por sintomas ou por outro motivo, achou H. pylori, a gente trata. Porque a endoscopia alta é um exame invasivo, caro também, né? Sim. Precisa de sedação, precisa de todo um cuidado, uma recomendação médica, enfim, não é um exame de rotina, quer dizer, pode ser de rotina, mas ele não é corriqueiro, né? Precisa de uma necessidade, né, doutor? Precisa de uma indicação precisa. Uma indicação, né? tá. Mas a gente usa outros meios também de diagnóstico. Por exemplo, se eu já fiz a sua endoscopia, tinha H. pylori, é um estômago de baixo risco, eu vou tratar o H. pylori. Eu tenho que ter garantia de que ele foi erradicado. Os tratamentos disponíveis no Brasil hoje têm uma taxa de erradicação de 88%, primeira linha. Sim. Então, um tanto falha. Eu preciso de ter garantia que você foi tratado. Mas uma vez que eu peguei, eu posso pegar de novo? Muito raro. Muito raro. A recontaminação no adulto é muito raro. Você já acaba tendo proteção para ele. Isso. E como é? Agora vamos enfim, falar sobre o combate ao H. pylori. Isso. A gente está até participando de um estudo que chama Registro Brasileiro de Tratamento de H. pylori, que nós estamos compilando, na verdade, com a liderança do professor Luiz Gonzaga Vaz Coelho, da UFMG, compilando os tratamentos que nós temos feito no nosso dia a dia do H. pylori e os resultados. Por quê? Nos preocupa muito que tem um aumento de resistência do H. pylori a alguns antibióticos que a gente usa. Não é uma bactéria fácil de erradicar, a gente já precisa de usar 2 antibióticos por 14 dias para poder erradicar. Né? E nós estamos avaliando se esse esquema ainda é válido no Brasil. Os primeiros resultados apontam que sim, essa primeira linha pelo menos, né, o primeiro tratamento, sim, mas nós estamos acompanhando com esse estudo esse tipo de comportamento. Mas é uma bactéria que demanda cuidado, demanda o tratamento, a verificação da cura, que pode ser feito por endoscopia ou por o que a gente chama de teste respiratório, que é um teste com ureia marcada com carbono ou 14 radioativo ou 13 que a gente detecta num coletor. A pessoa vai no laboratório, toma um preparado com essa ureia marcada, espera uns minutos e sopra num coletor. Se tiver o H. pylori, a gente vai ter uma taxa de excreção desse carbono marcado e a gente detecta e consegue fazer uma avaliação do estômago, vai do pro pulmão? estômago, tão precisa quanto fazer endoscopia quanto mesmo? biópsia. Então pode ser usado como controle de cura. Se você tem um estômago de baixo risco, não precisa de vê-lo de novo, eu posso pedir um teste respiratório de controle. E seguir tranquilo com ele. Sim, sim. Bom, então, o senhor falou do antibiótico, né? A gente tem um problema sério aí, né, com o exagero dos antibióticos, né? Há pouco tempo foi uma conquista da classe médica a exigência de receita para venda do antibiótico, porque até então, isso é o quê? Há quanto tempo, doutor, que não precisava de receita para comprar antibiótico? 10 anos. 10 anos. Assim, grosso modo, né? Não tenho certeza. O que foi um estrago, né? Um estrago que eu digo assim, os antibióticos eram campeões de automedicação, né? Sim, prescritos e liberados livremente. Isso fez com que as bactérias ficassem muito fortes.
Isso pode contribuir para a resistência antimicrobiana, sim. E entre essas bactérias, a H. pylori também pode ter se fortalecido com isso? Pode ter se fortalecido. No Brasil, a gente tem uma resistência do H. pylori já a metronidazol, uma resistência crescente à claritromicina, são todos antibióticos que a gente usa, tá? E pode ser o abuso que levou a esse fato. Porque ele é muito prevalente, sim. Então... Aí ele dá risada do antibiótico lá. Pode, desenvolve mecanismos de resistência. Então aí a gente está falando de 2 antibióticos, durante 14 dias. Para a primeira linha, sim. Para a segunda linha no Brasil de tratamento, se não curou, eu tento, hoje preconizado, são 2 outros antibióticos e por 14 dias. Foi lá, você foi um mês inteiro, então, na luta. Isso, mas é até mais, porque a gente tem um tempo, que a gente tem que fazer o controle de cura, não é imediatamente. E a absorção disso aí? Deve ser, o fígado deve sofrer também, não, né? Com até que não. um mês inteiro de 2 antibióticos na sequência? Não, até que não. A gente não faz na sequência. A gente faz 2 espera. semanas, espera 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, checa o controle de cura. E aí o tempo do paciente voltar, se tiver positivo, a gente propõe novo tratamento e faz no mesmo tempo o controle de cura. Sim. E aí estamos falando da segunda linha de tratamento. Sim, mas nós estamos falando de 12% dos casos, do total de casos. Sim. E desses, 20% ainda falham, que eu posso precisar de usar 2 antibióticos e mais um bacteriostático. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas são situações de exceção, não é o dia a dia nosso, não. Uma vez que a pessoa controla o H. pylori, ela também fica livre dessas indisposições? Desses sintomas. Na maioria das vezes, sim. Os sintomas podem ser presentes aí por 6 meses até 12 meses. Se ele melhora com 6 meses, existe uma entidade na literatura médica chamada dispepsia associada ao H. pylori. A gente rotula, define que esse diagnóstico é daquele paciente. Ele pode manter os sintomas e aí a gente tem que pensar em outras causas de dispepsia, inclusive a funcional. Ah, sim. Bom, mas imagino que um paciente vai ter mais cuidado também, né? Se está lutando para combater o H. pylori, está entrando num rigor disciplinar de uso de medicamentos para enfrentar um problema, vai ter uma educação alimentar também refeita, né? Imagina-se que sim, né, doutor? Pode acontecer, sim. Agora, muito se fala também hoje, né, do avanço das cirurgias metabólicas, as bariátricas e metabólicas, que fracionam parte do estômago, grampeiam, tem algumas modalidades. Qual a relação do H. pylori com esses procedimentos, até o balão gástrico também? Isso tem alguma referência? Estão falando de algo que está acontecendo no estômago e de uma bactéria que está lá. E eu estou perguntando como é que ela reage com essas intervenções. Elas não afetam diretamente o H. pylori. Ele, inclusive, fica muito bem protegido debaixo da camada de muco de bicarbonato que tem na parede do estômago, no revestimento do estômago. Ele fica lá no fundo, fica bem protegido. Então, uma bariátrica não vai mexer com ele? Não mexe com ele, só que o problema é que a bariátrica, por exemplo, se for o tipo que exclui o estômago e deixa o estômago excluído, se o H. pylori estiver presente e produzir um tumor de estômago lá, a gente vai ter dificuldade para acessar e fazer o diagnóstico. Então, a relação que a gente vê é o seguinte, e aí é comum os cirurgiões bariátricos, eles fazem endoscopia, se tiver o H. pylori, eles encaminham para a gente tratar e acompanhar antes de operar. Sim, sim. De operar. É um cuidado, né? É um cuidado, até serve de informação para as pessoas que procuram a cirurgia bariátrica. O cirurgião bariátrico necessariamente deve ter esse cuidado de pedir uma endoscopia, né? Investigar, então, a H. pylori precisa ser tratada antes da cirurgia. Antes da cirurgia, é ideal. Sim. E comprovar a cura, comprovar a erradicação. Tá. Com relação ao balão gástrico... Não tem impacto. Não tem impacto. Não. E a mudança de hábitos, ela vai ser necessária depois? Hábitos alimentares que eu falo. Tipo, ter cuidado com o que antes provocava azia, má digestão, aquele empanchamento.
Talvez não tanto assim. A visão é mais ou é uma infecção ou é um distúrbio funcional. Aham. Alimentos podem piorar. A alimentação não tem um papel central na geração desses sintomas. Sim, Isso que é sim. importante. Mas para a Ou é uma pessoa... infecção ou é uma disfunção. Mas para a pessoa não tem muita distinção ali, né? O paciente Sim. sente a dor, né? Sente a dor, ele E tenta mudar. Sim. Tenta mudar. E é claro que uma alimentação saudável vai de alguma forma, vai Ajudar. colaborar, né? Vai ajudar, né? Ajuda com tudo. É. Mas então não tem uma questão dessa forma muito ligada a isso. Mas o senhor disse que pode ter funcional. Então a pessoa pode ter essa indisposição funcional, que aí não tem nada a ver com H. pylori? Não, essa aí é outro conceito, até outra conversa, porque aí a abordagem é diferente, as causas são diferentes. E essa investigação deve ser difícil então, doutor? Como é que chega, como é que vai chegar nisso? A gente já tem mais ou menos na cabeça o algoritmo, né? A gente vai acompanhando o paciente, explica para ele o tempo todo. Todas essas ações que nós estamos falando aqui são momentos de conversa, de educação com o paciente. Eu vou te passar um antibiótico 14 dias, eu tenho que te explicar por quê. Como é que você vai usar, por que você tem que fazer o controle de cura daqui a 2 meses e meio, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, né? E aí não melhorou, qual é o próximo hipótese? Ser funcional. O que isso significa? Como é que nós vamos tratar? Sim, entendeu? Sim. A funcional é mais difícil de tratar? É diferente. Pode ser mais difícil de controlar. Os pacientes que têm uma dispepsia funcional mais grave, eles podem ter mais dificuldade de controle, sim. Remedinhos que acabam sendo uma mão na roda para quem tem, né, essas indisposições. Aquelas pastilhas, o próprio leite. Qual a função disso? Eles são mantenedores dessa não vou chamar de gastrite, mas dessa azia? Não. Não são mantenedores. Não. Eles aliviam. Aliviam temporariamente. Tá. Talvez por um bloqueio Não são contraindicados. Parcial. Também não, mas assim, eu nunca coloco muito peso nesses tratamentos para o paciente ficar bem. Na conversa com ele. Eu lembro para ele que tem outros fatores que podem causar. A infecção pelo H. pylori, o distúrbio funcional, entendeu? Então, é uma investigação, né? Uma investigação e um vínculo. Uma relação médico-paciente bem feita, o paciente vai voltar, a gente vai junto buscar a solução. E quando as pessoas chegam, quando elas chegam ali porque é um tipo de indisposição que você tem acesso ali na farmácia, você compra um remédio para azia, tem, né, muitos lugares, você acaba fazendo um chazinho, né? Sim. Mas quando ela vai no médico é porque a situação está muito incômoda, né? Está muito desconfortável, sem dúvida. E tem pacientes que a gente tenta a terapêutica convencional, na sequência, uma primeira abordagem é usar os bloqueadores de bomba, os prazóis da vida, o omeprazol, o pantoprazol, eles não melhoram, por exemplo, tem dor, eles não melhoram. A gente pode precisar de usar um outro medicamento e às vezes o paciente nem tem produção de ácido. Eu tinha um paciente que tinha uma dispepsia funcional tipo dor muito forte, ele nem tinha produção de ácido mais porque ele tinha uma doença autoimune que diminuía a produção de ácido dele. Eu nem valia a pena. Ele chegou para mim com uma dose alta de pantoprazol e não estava tendo efeito nenhum. Então a abordagem teve que ser diferente. Sim. A gente reputa principalmente esse tipo de função, já que nós estamos entrando nesse assunto de alteração, uma hiperativação do que a gente chama eixo cérebro, estômago e intestino. É uma hiperpercepção, uma hipersensibilidade, uma hiperatividade. E o que a gente faz atualmente é um mecanismo de neuromodulação. A gente usa medicamentos que diminuem esse trânsito neural do estômago para o eixo, para o cérebro. Sim, interessante. Certo? Isso muito interessante. Pode valer para outras disfunções também gástricas, né? Vale para outras disfunções gástricas e até para outras doenças funcionais do aparelho digestivo. Refluxo, por exemplo? Refluxo é uma doença geralmente provocada por ácido, então tem um ácido envolvido. Mas a pessoa pode ter queimação no esôfago, pirose, funcional. Ela pode ter alteração da percepção, engasgos funcionais. Ela pode ter síndrome do intestino irritável, que é uma alteração funcional. Ela pode ter diarreia funcional.
Claro que você tem os jeitos de fazer o diagnóstico disso, mas também é um conjunto. Geralmente, esses distúrbios funcionais são distúrbios que seguem o paciente a longo prazo. Tem um estudo populacional grande que acompanhou uma população de 200 mil pessoas nos Estados Unidos por 20 anos. Desses pacientes que tinham distúrbio funcional, 75% deles continuavam tendo ao final dos 20 anos. A gente consegue melhorar o distúrbio e melhorar a qualidade de vida. E 25% mudaram de sintoma. A pessoa tinha dor no estômago funcional, passou a ter intestino irritável, por exemplo. Interessante. Entendeu? Ainda existem mais perguntas que respostas em muitas áreas da medicina, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Seguimos procurando as perguntas, né? Nem exatamente as respostas. A gente tem que procurar as boas perguntas, né, doutor? Isso mesmo. Doutor Sandro Rodrigues Chaves, de nova era para o mundo, hein? Sabedoria que transpõe fronteiras. Muito obrigado, doutor, pela colaboração aqui, pela gentileza da entrevista. Sucesso. Um trabalho, uma vida plena, sem azia, tranquilidade, né, doutor? Muito obrigado. O mesmo para você também. Muito obrigado, muito obrigado. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.